E ele percebe que dentro do santuário também tinha um altar a um Deus desconhecido pelos atenienses. Porém, eles honravam, mas honravam a quem não conhecia. Eles honravam um Deus que não conhecia. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 10, você vai ver que ele também faz essas referências aos irmãos que honravam ao Senhor, mas não com entendimento. Porque uma coisa é nós adorarmos com entendimento daquilo que estamos fazendo. E ele estava deixando bem claro que os atenienses honravam a quem não conhecia. E ele disse: esse Deus a qual vocês não conhecem é aquele que eu fui chamado para vos anunciar. Aleluia. Agora vem a pergunta: como que existe um altar a um Deus que não conhecemos? Como honrarás a um Deus que você não conhece? É simples. Por conta das tradições. Você percebe que no versículo 22 o apóstolo Paulo estava lá e ele viu que os irmãos, que os atenienses, era supersticioso, acreditava em tradições antigas. Ele se preocupava com aquilo que estava ao seu entorno. E o apóstolo Paulo entra falando de um Deus desconhecido que não habita em templo feito por mãos humanas. O apóstolo Paulo agora traz uma espiritualidade ao povo de uma forma que eles não estavam entendendo até Paulo chegar no momento. Porque às vezes as pessoas honram o templo, mas não honram a Deus. Porque às vezes as pessoas honram quando entra no templo, eles pegam só o texto a qual diz: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. E ele só se preocupa quando entra dentro do templo, mas quando sai fora do templo, parece que esquece que o Deus dos céus, ele habita dentro de um templo que é eu e você, a qual ele fez e soprou, e até hoje ele vive dentro de nós. Quem é templo do Espírito de Deus? Abre a boca santa e dê um glória bem bonito. O templo talvez estava bonito, organizado. E Paulo chama a atenção deles dizendo: vocês até estão honrando. E a gente fica até feliz porque sabe que mesmo ele servindo a outros deuses, pelo menos ele honrava a um altar de um Deus que eles nem conheciam. Só que o apóstolo Paulo traz agora o conhecimento daqueles irmãos, um Deus que ele conhece. Observe o texto, versículo 24: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Olha a grandeza que Paulo começa a descrever o Deus que eles não conheciam. Paulo começa descrevendo o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, e não habita em templos feitos por mãos humanas. Por quê? Se nós acreditar que o nosso Deus é um Deus do templo, a gente vai honrar o templo, mas não honra a Deus. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Tem tanta gente que honra o templo, mas não honra a Deus. E tem tanta gente que honra a Deus e honra o templo. Por quê? Porque ele sabe que Deus habita dentro dele. Oh glória! Então ele se preocupava, talvez cuidava muito bem dos altares que tinha ali, se preocupava muito com o templo. Na quinta-feira, pastor Zé, eu disse que está se levantando agora tantos pregadores na internet que está tirando o povo da igreja. E eu encontro vários irmãos do meu tempo lá atrás, que eu digo assim: está congregando aonde, varão, varoa? Em casa. Por quê? Porque no templo, depois de Jesus não veio mais templo. Depois de Jesus, escuta isso aqui, igreja, porque depois que Jesus veio, a igreja apostólica não era mais igreja de templo,
E eu pergunto, quando eu encontro essas pessoas, eu digo, em Atos no capítulo 2, do versículo 42 em diante, depois da ascensão de Jesus, Jesus subiu, e os discípulos, a Bíblia diz que eles estavam sempre juntos, nas orações, no partir do pão, na comunhão. E ainda diz no versículo 47 de Atos capítulo 2, e estava todos os dias no templo louvando e bendizendo o nome do Senhor dos Exércitos. Sabe por quê? Porque ele sabia que não era o templo que Deus habitava, mas que ele sim era o templo de Deus, a qual se reúne no templo para adoração. Eu não sei você, mas quando eu passo 3 dias sem ir no templo, eu já fico com aquela agonia para dar a Jesus o culto. Sabe por quê? Não é porque Deus está no templo, ainda que esteja, mas não é por conta do templo, mas é porque aqui nós temos liberdade que na nossa casa nós não temos. Aqui o nosso filho fica 2 horas de culto sentado. Em casa duvido nós botar ele 2 horas sentado e eles ficar. Em casa eu duvido você ficar sentado 2 horas somente com atenção na palavra. Em casa eu duvido você passar 2 horas sem ligar o celular. Em casa eu duvido você passar 2 horas ligado, orando, lendo Bíblia, escutando a palavra. Tem uma coisa, aparece alguém fala, sabe por quê, irmão? Porque em casa nós não temos as mesmas liberdades que temos no templo. Aleluia. O templo foi feito para que a igreja, que é templo do Deus vivo, porque quando Paulo disse assim, o Deus que criou os céus e a terra não habita em templos feitos por mão de homem, não sai aí pregando dizendo assim, não, eu agora não preciso mais do templo porque eu sou o templo. Não, nós somos o templo do Deus vivo, que quando nós se reúne, a gente preenche o lugar que nós estamos reunidos para atrair mais ainda a presença do Deus vivo. Sabe por quê? Uma coisa é a irmã Leda dando glória, outra coisa é a igreja inteira dando glória. Oh, aleluia. Sabe por quê? Porque nós conhecemos o Deus vivo, o Deus que criou os céus e a terra. Sabe por quê? Quando nós não éramos cristãos de verdade, quando nós não seguíamos a doutrina apostólica, nós simplesmente olhávamos para um Deus entristecido, um Deus vencido, que nós tínhamos pena, dizia assim, como pode, morreu na cruz. Hoje não, nós se alegramos pela morte de Jesus Cristo. Hoje sim, nós estamos aqui para poder ceiar, comer do pão que representa o corpo de Cristo, beber do vinho que representa o sangue, porque Ele, a sua morte, nos trouxe à memória o sacrifício feito pela nossa vida. Quantos entendem o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário? Glória. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele foi lido. Olha aqui para mim. O Deus desconhecido que nos alcançou. Lá no mundo nós pensávamos que conhecia Deus. Talvez alguém aqui viu uns vídeos meus com um rapaz que estava gravando comigo. E aquele rapaz, ele é crente afastado do Evangelho de Jesus. E a gente saiu de Juazeiro até Santa Fé. E o tempo inteiro nós falando sobre Deus. O tempo inteiro nós falando sobre Deus. Nós chegamos na cidade do Crato e fomos tomar um café. E quando nós fomos tomar o café, esse local em que ele me levou, tem bastante pessoas de idade que fica brincando. Sabe aquele senhor que se reúne e começa a contar piada, dizer brincadeira, falar de quem namora mais, de quem namora menos. E eu fiquei ali tomando um caldozinho com ovo, e eu fiquei incomodado com aquilo. E eu vendo aquelas pessoas de, sabe assim, idade de ser avô da gente, com aquelas brincadeiras. E eu fiquei pensando comigo, eu não quero isso para minha vida quando eu estiver velho. Eu não fui chamado para isso aqui. A Bíblia diz que Deus não nos chamou para a imundície, mas sim para a santificação. E eles começaram a brincar. E eu comecei a falar de Deus para eles. Enquanto eles brincavam com as piadazinhas,
estava todos reunidos, mas quando eu comecei a falar de um Deus que é desconhecido, mas que eu conheço, parece que eles começaram a ficar envergonhados. Eu fiquei pensando comigo, depois que eles saíram, eu acho que eles pensaram, como é que pode? Um jovem daquele começou falando aquilo. Será se eles falavam aquilo? Eu comecei dizendo para eles, será se vocês conversariam isso na frente do neto de vocês? Será se vocês falariam isso na frente de um filho? Será se vocês conheciam? Como vocês se sentem? Será se o mundo não seria diferente se a gente falasse somente de Deus? Será se quando você se reunisse em um lugar, você pelo menos falasse das grandezas de Deus? E eu comecei falando, e aquilo começou, e ele começou a dizer, você é pastor, né? Eu digo, não sou. E aquele moço que estava comigo disse assim, não tem jeito, um dia eu também já fui assim, um dia talvez você começou assim, é porque você está novo na fé. Eu disse, eu quero ser para sempre eterno aprendiz, eu quero ser para sempre eterno novo convertido, eu quero ser para sempre com as chamas de Deus no meu coração, ainda que eu não cheguei à estatura de um varão perfeito, mas em breve, quando esse céu se abrir, sim, o Senhor separará as ovelhas do bode, e com certeza você e eu será chamado de benditos de meu Pai, porque nós servimos a um Deus que conhecemos. Oh glória, ainda que seja desconhecido por muitos. Deixa eu dizer uma coisa aqui. O apóstolo Paulo trouxe aos irmãos atenienses o maior movimento pentecostal da época, o maior avivamento da história. Hoje, se você voltar lá, é tomado por muçulmanos, por outras e outras religiões. Parece que está pior do que quando o apóstolo Paulo encontrou. Deixa eu dizer uma coisa para você. A minha filha está aí, 15 anos. Eu disse para ela, seja influenciadora, mas não seja influenciada. Porque o problema não é aonde nós vamos entrar. O problema é como nós vamos se comportar. Tem crente que diz que não pode ir em nenhum local porque se contamina. Eu aprendi que nós temos que ser alguém que leve a graça, a presença, o poder. Daniel, ele estava lá no meio do palácio, só tinha ele e mais 4 jovens sábios. Eu te pergunto, eles se contaminaram, se influenciaram, ou eles influenciaram a nação? Quem é cheio do Espírito Santo, ele é diferenciado. Quinta-feira no culto de ensino eu disse, quem é cheio do Espírito Santo, porque geralmente, eu me lembro de um dia, eu dirigente de jovem, eu contei isso, quinta-feira, eu líder de mocidade, fui líder por 7 anos, de 36 igrejas no Juazeiro, voluntariamente para a glória de Deus. E eu me lembro que um dia eu cheguei em um casamento de uma pessoa da igreja, e uma jovem estava mal vestida, e ela chamou, meu líder, vem aqui, deixa eu dizer, é porque lá em casa só eu crente, e quando eu vou vestir uma roupa, o povo se incomoda, e tudo que eu faço é motivo de chacota para eles, por isso que o Senhor está me vendo assim, é tão difícil, eu já luto para estar na casa do Senhor. Eu falei, tudo bem, depois fica tranquila, depois nós conversamos. Mas dentro de mim, eu pensei, quem é cheio do Espírito Santo, ele não vai procurar agradar as pessoas. Quem é cheio de Deus, quem é templo de Deus, eu disse e repito, se uma serva de Deus chegar em um local onde só tem mulher, quase nua, ela não tem motivo para se envergonhar. Ao contrário, quem quiser se envergonhar, que arruma um pedaço de pano para cobrir a sua nudez. Quem quiser se envergonhar, que se envergonhe. Mas a presença de Deus na vida de alguém, ele se torna notório aonde nós estiver. A presença do Deus que habita em nossa vida, deixa eu te dizer, nós vínhamos conversando no carro antes de chegar aqui, sobre uma pregação que eu preguei há muito tempo, quem Deus chama não presta nem para morrer. Olha na Bíblia, quem Deus chama
Alguém que nem é crente, que nem conhece o Deus que nós conhecemos, diz assim: crente pode fazer isso?